CBN Maringá, segunda edição. Agora 2h39 e vamos falar sobre o novo Centro Cívico de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN Maringá o prefeito Silvio Barros. Olá, prefeito, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Prefeito, qual é a história do novo Centro Cívico de Maringá? O senhor pode contar um pouquinho para a gente de quando começou a se falar do novo Centro Cívico? Como foi esse início? Bem, quando saiu o resultado, a decisão de que a área do aeroporto seria espaço público federal, nós imaginamos que seria o momento oportuno de apresentar uma proposta de transformação desse espaço num espaço de uso comum para a população. Caso contrário, o governo federal iria lotear, vender, e naquela época existia uma pressão muito forte para que aqui fosse usado para habitação social. E nós entendíamos que isso não era o ideal para a cidade, uma vez que é uma área muito nobre. Então, começou-se a negociação com o governo federal para que aqui fossem espaços doados para órgãos públicos, municipais, estaduais e federais. E aí nós fizemos a subdivisão da área. E preparamos o terreno todo, fizemos a separação das quadras para que elas pudessem ser destinadas a órgãos públicos. Mas a gente fez isso dando sequência no mesmo modelo que tem do outro lado ali da Gastão. Tudo quadriculadinho, do jeito que é o projeto de Maringá. E fizemos todo o loteamento desse jeito. E aí a coisa começou a andar. Só que, na sequência, veio uma ideia completamente diferente, e já que era uma área muito grande, uma área nobre, e que seria usada para o centro cívico, nós deveríamos ter aqui um projeto urbanístico completamente diferenciado. Algo que não existia na cidade, com superquadras, com um ambiente de conectividade público-privada, e aí nós então refizemos todo o planejamento urbanístico dessa área. E qual é o impacto para a cidade desta ideia que está se tornando realidade do novo centro cívico? Muitas cidades já construíram centros administrativos para agrupar os órgãos públicos. E algumas cidades planejadas, as cidades mais novas que Maringá, inclusive, que já foram planejadas dessa forma, com os seus centros administrativos concentrados em algum lugar. E um dos bons exemplos disso é Campo Grande. A cidade de Campo Grande, que é mais nova que Maringá, tem todos os órgãos governamentais no mesmo local, o que evidentemente facilita muita coisa, principalmente para o relacionamento entre os próprios órgãos governamentais e para a população poder chegar nesses espaços. Como aqui nós temos um acesso muito facilitado e uma das cabeceiras do imóvel faz divisa com a linha férrea, onde um dia nós vamos ter um trem de passageiros, colocar um terminal aqui de passageiros para atender toda a região, com os órgãos públicos regionais estabelecidos aqui, parecia ser uma ideia muito inovadora, muito interessante. E se a gente concentrasse os órgãos públicos aqui, haveria espaço para o desenvolvimento imobiliário no entorno. Por exemplo, se todas as varas do TJ, Tribunal de Justiça, o Fórum, vêm para cá, cartórios, escritórios de advogados vão querer estar próximos. Então, você cria uma demanda privada para empreendimentos imobiliários novos. E isso ajudaria no desenvolvimento, na alavancagem econômica da cidade. E assim, o projeto começou a ser implantado, com os primeiros órgãos recebendo aqui os seus terrenos específicos. O primeiro deles foi o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que já se instalou, e depois, na sequência, o Tribunal Regional Eleitoral,
e daí por diante. Agora já vários órgãos sendo implantados aqui. A Justiça do Trabalho também está aqui, né? E vários outros já construindo, né? E como o senhor disse, atraindo os escritórios de advocacia. A gente já vê muitos escritórios de advocacia aqui na região, né? E muitos outros virão. A hora que o fórum vier para cá definitivamente, aí todos os cartórios, pelo menos os relacionados com a justiça, tendem a vir para cá também por razões óbvias, né? Teremos a Delegacia Cidadã aqui também? Já está quase pronta para ser inaugurada. A Delegacia Cidadã, a Polícia Rodoviária está vindo para cá, a Polícia Federal está vindo para cá, a Prefeitura virá para cá e a Câmara de Vereadores também. Então, nós temos aqui um conjunto grande de órgãos públicos que vão se estabelecer nessa área, e hoje também na área da saúde, o Hospital da Criança, que é uma referência, também já está aqui. E o projeto da Prefeitura, como é que está? Já existe algum? Ainda em fase de levantamento do que nós de fato precisamos. Nós mandamos levantar agora, já está pronto o levantamento de todos os prédios que a Prefeitura aluga, que estão fora do Paço Municipal. Os prédios que são da Prefeitura, também fora do Paço Municipal. Estamos terminando de levantar agora quais os prédios que não deverão vir para cá. Por exemplo, a CEINFRA não tem por que vir para cá. CEMOB também não. Todo o pátio de caminhões, de oficinas, não tem por que vir para um espaço nobre como esse. Mas existem algumas secretarias que deverão vir, outras não deverão vir por razões evidentes relacionadas à sua própria atividade. E aí vem o terceiro estudo, que esse não começou ainda, mas que precisa ser feito antes da gente tomar a decisão do projeto, que é quais são as atividades que o município, os serviços que o município presta para o cidadão, que deverão ser feitos daqui para frente de forma digital e não mais presencial. Ou seja, o cidadão não precisará mais se deslocar até um órgão público para receber o serviço. E isso, obviamente, impacta a área a ser construída, porque se a gente não vai mais ter acesso público, então alguns espaços não precisarão mais ser feitos. E o último estudo é quais os servidores públicos que deverão trabalhar remotamente, que não estarão mais dando expediente na prefeitura, mas sim fazendo o trabalho remoto. Esses servidores, ainda que venham à prefeitura uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, obrigatoriamente, por exigência nossa, a maior parte do trabalho será feito em casa, e aí o espaço que eles ocuparão na prefeitura, quando vierem, é rotativo. Não é uma sala específica, não é uma mesa específica. Ele vai sentar numa mesa, trabalhar ali, e amanhã vem outro servidor, vai sentar na mesma mesa e trabalhar ali. Então, esta que é a lógica moderna dos serviços que a gente pode prestar digitalmente e do home office para o setor público. Então, a hora que nós tivermos concluídos todos esses levantamentos, aí a gente vai saber realmente qual é o tamanho do prédio que a gente precisa. E é em função disso e dos tipos de espaços que nós vamos precisar, muitos deles espaços multiuso e espaços rotativos. Aí sim nós estamos prontos para fazer o projeto arquitetônico. Uhum. Mas então ainda não se pode falar em previsão ou a gente pode já falar, por exemplo, numa meta? Não, nossa meta é começar a obra antes de terminar essa gestão. Essa é a meta. Certo. E sobre o trabalho remoto, é um modelo de trabalho que vai ser implantado, já existe? Não, ele já existe desde o período da pandemia. Vários municípios no Brasil regulamentaram por lei o trabalho remoto para o servidor municipal. Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades que fez isso. E a nossa equipe está exatamente analisando as legislações de quem fez primeiro, mas fazendo um contato para saber se deu certo. O período da pandemia é uma coisa. E depois da pandemia, como é que fica? E, a partir daí, a gente realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Muitas empresas que abriram espaço para os seus funcionários trabalharem remotamente, agora estão trazendo os funcionários de volta. Porque sentiram que a distância entre os servidores, entre os funcionários, estava diminuindo a qualidade do resultado. Então, várias empresas hoje
exigem que o funcionário venha na empresa fisicamente pelo menos uma vez por semana e interaja com os outros, troque ideias, troque experiências, e aí eles fazem isso de forma rotativa, de maneira que eles precisam de 1/5 da área que antes era necessária para acomodar todos os servidores e, com isso, ter um resultado satisfatório. Então, o que a gente está fazendo agora é exatamente esse levantamento das cidades que regulamentaram por lei o trabalho remoto para o município e vendo com eles o que deu certo e o que nós precisamos prever de maneira diferente para que o nosso também já evolua, né? A gente tem que aprender com o erro dos outros. Uhum. Prefeito, então quer dizer que o futuro Paço Municipal, ele provavelmente vai ser um espaço com muitos serviços, mais serviços do que o atual Paço Municipal, mas não necessariamente com muito mais área construída? Exatamente, essa é a ideia. É diminuir a área necessária e aumentar a prestação de serviço. E quando a gente fala em aumentar a prestação de serviço, nós não estamos falando necessariamente em termos de quantidade. Isso vai acontecer se nós tivermos um crescimento populacional grande, aí precisa de mais escolas, mais creches, embora a gente tenha a lógica de comprar vagas, e a mesma coisa na área da saúde. Mas nos outros serviços, não. O que a gente vai aumentar é o tempo em que o serviço está disponível. Hoje, cidades que a gente já visitou no exterior e que já implantaram 99% dos serviços públicos digitais, essas cidades oferecem serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque, já que você não está falando com uma pessoa, e sim com um equipamento tecnológico, uma máquina, não faz diferença que hora que você está demandando o serviço. Então, a gente vai conseguir prestar muito mais serviços, com muito mais eficiência e precisando de menos pessoas para fazer esse serviço. Agora, é óbvio que, na medida em que a gente, transforma a prestação de serviço num governo eletrônico, digital, a gente vai precisar, de repente, de ter uma secretaria específica de cibersegurança, coisa que nós não temos hoje, não precisamos hoje. Mas, na medida em que todos os dados da população e do setor público estejam digitalizados, aí nós precisamos de ter uma estrutura de segurança muito maior do que a que a gente tem hoje. Qualquer problema que aconteça ali para a cidade inteira. Então, o que a gente já viu, eu tive a oportunidade de ver isso na Estônia, numa cidade que a gente visitou e que tem os serviços hoje praticamente 100% digitalizados, foi que eles acabaram tendo que criar toda uma estrutura municipal própria de cibersegurança para que os serviços pudessem ser prestados de maneira adequada e sem risco nenhum para a população e nem para a estrutura da cidade. Porque aí tudo é controlado eletronicamente, os semáforos, o aeroporto, tudo acaba sendo controlado digitalmente. Então, ali não pode ter falha, não pode ter espaço para um hacker entrar e acabar com o serviço, porque isso pode ser um desastre na cidade. E para o prédio, o que o senhor pensa? O senhor tem alguma ideia em relação à sustentabilidade, já alguma ideia à vista? Com certeza, se esse prédio for construído, se ele for projetado e licitado na nossa gestão, o que eu espero que aconteça, ele será um prédio carbono negativo, ou seja, ele vai sequestrar mais carbono do que emitir. Portanto, será um prédio de madeira. Mesmo que ele tenha 20 andares, não importa, será um prédio de madeira. E com toda a certificação de sustentabilidade, com geração de energia, com eficiência energética, com eficiência hídrica e daí por diante. Então, todos os componentes da sustentabilidade estarão disponíveis. Perfeito. Mais uma questão aí sobre a questão da fluidez viária, né? A gente está falando aqui do novo centro cívico e o contorno sul, que é aqui pertinho, ele vai ser duplicado, né? O senhor já falou, já anunciou, o governador já disse que vai investir nessa duplicação, que vai ser uma duplicação bem moderna, né? Asfalto em concreto. E isso vai ajudar muito aqui a região também? Aí nós temos que considerar dois aspectos diferentes. Primeiro, sim, claro que o contorno vai facilitar o acesso. Ele estando duplicado, muitas regiões da cidade vão chegar mais rápido aqui, vindo pelo contorno, do que pelo sistema viário normal. Por outro lado, a nossa intenção
é de que os prédios do novo centro cívico, na medida do possível, têm um número de garagens muito reduzido. E que a gente possa ter um estímulo para que as pessoas venham aqui, venham para cá trabalhar, venham para cá ser atendidos, usando o transporte público e usando veículos compartilhados. Então, a ideia é de que aqui haja um estímulo para que isso aconteça. Portanto, nós pretendemos reduzir o número de veículos circulando nessa área da cidade, até para demonstrar que isso é possível. E na medida em que a gente consiga ter o nosso transporte por trilhos na cabeceira do terreno, o que vai acontecer é que muita gente vai acabar vindo para cá, desembarca no terminal daqui e depois se locomove internamente dentro do bairro com um sistema próprio de mobilidade. Isso é o que a gente tem visto em vários empreendimentos desse tipo no exterior. Já visitei vários bairros desse tipo. Eles têm um sistema próprio de locomoção que funciona dentro do bairro. E são sistemas de locomoção autônoma, e que você não precisa de motorista nem nada, os veículos ficam circulando e as pessoas aproveitam isso para poder ir aonde precisam dentro do bairro. Até porque é uma área grande, né? Então não dá para as pessoas fazerem tudo a pé. Mas bicicleta, patinete de aluguel e veículos próprios do bairro, que não saem daqui, ficam só aqui dentro, viabilizando esse tipo de locomoção, fazem parte da proposta. Uhum. Prefeito, e qual é a proposta para o prédio que era o antigo terminal do aeroporto? Esse tipo de utilização de espaço público nós pretendemos fazer nessa gestão na base de um processo do que nós chamamos de urbanismo colaborativo. Também conhecido como urbanismo tático, em que as pessoas do entorno, pelo menos, nesse caso aqui teria que ser da cidade toda, elas emitem uma opinião a respeito de como gostariam que determinados espaços forem usados. É claro que isso não é feito de forma totalmente aberta. A gente analisa as melhores alternativas e oferece algumas opções. E as pessoas optam por aquilo que eles gostariam. Então, a gente não sai impondo para as pessoas goela abaixo o que a gente acha que deveria ser feito, mas a gente procura atender às expectativas e às demandas da população. Mas eu sou obrigado a reconhecer que eu tenho um sonho. E o que eu gostaria que acontecesse aqui no prédio onde foi o terminal do aeroporto era o museu da cidade. Mas não o museu histórico da cidade. Não é um museu que conta a história de Maringá. Até porque nossa história é muito curta, né? Nós não temos tanta história assim para contar. Mas é um museu onde a gente mostra como que a cidade funciona. Claro, desde o projeto dela, originalmente concebido pela Paraná Plantation e depois pela Companhia Melhoramentos, e o conceito de planejamento urbano que foi adotado e que depois a gente manteve, né, na maior parte da cidade. Mas o importante era a gente ter aqui um espaço onde as pessoas pudessem entrar e aprender como uma cidade de fato funciona. Qualquer cidade, mas nós vamos mostrar a nossa, evidentemente, né? O que eu quero dizer com isso é que a ideia é que as pessoas entrem nesse museu, mas quando elas saiam diferentes do que entraram. Não é um lugar que você simplesmente vai, mata a sua curiosidade, vê coisas bonitas e vai embora. É você sair entendendo como é o seu impacto no funcionamento da cidade. O que você pode fazer para melhorar e o que você pode fazer que acaba piorando. E fazer com que as pessoas entendam como é que uma cidade funciona. Por exemplo, a pessoa vai ter uma área onde ela vai ver as questões ambientais e saber o que acontece com aquele saco preto de lixo que ela coloca para fora de casa. Até o saco de lixo chegar ali na frente, na calçada, ela sabe o que acontece. Mas e depois? Para onde ele vai? Quanto lixo é recolhido nessa cidade todos os dias? Para onde esse lixo vai? O que acontece com ele? Quais são os impactos ambientais que esse lixo produz? Quanto custa recolher e destinar esse lixo para o cidadão? São perguntas que
muitas pessoas nunca pararam para pensar, mas que a gente vai estimulá-los a começarem a buscar respostas. Então a gente quer mostrar visualmente o que é isso, qual é o caminho do lixo. A mesma coisa com a água. De onde vem a água que a gente toma? A quantos quilômetros está a captação dessa água? Essa água, no caso do Pirapó, o que acontece com ela? Como que essa água chega na estação de bombeamento? O que tem de agrotóxico dentro dessa água? O que tem de terra? Dependendo da época do ano que você tem colheita, o que acontece se chover? Como que o rio varia na qualidade da água que a gente recebe? Quanto dessa água, quando chega aqui em Maringá, é filtrada? O lodo da decantação que é retirado, quantas toneladas de lodo a gente tem que mandar de volta para o rio? São coisas que as pessoas nunca pararam para pensar. Nunca imaginou. Ele só assim abre a torneira e pega e acha que está tudo certo. Mas quanto custou isso? Qual é o tamanho da rede de distribuição de água da cidade? Quantos milhares de quilômetros nós temos de tubos aqui para levar água para a sua casa? A mesma coisa com esgoto, a mesma coisa com todos os serviços públicos, o sistema viário, como que se faz um asfalto, por que o asfalto enche de buraco. Enfim, as pessoas entenderem o que é uma cidade, como ela funciona. Porque a gente recebe isso meio que como se tivesse caído do céu, né? É verdade. E aí não percebe o nosso impacto real em relação a isso. Tem que valorizar. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde. Eu é que agradeço o privilégio. Um abraço. Nós conversamos com o prefeito Silvio Barros. Repórter CBN. O Catar afirmou que tem o direito de responder diretamente ao Irã após os ataques a uma base militar dos Estados Unidos do país. Não houve registro de mortes em razão da ofensiva. Teherã também diz ter atacado uma instalação americana no Iraque. Os espaços aéreos do Catar e dos Emirados Árabes foram fechados após o bombardeio. Segundo o órgão máximo de segurança iraniano, as Forças Armadas usaram o mesmo número de bombas que Washington lançou contra instalações nucleares do Irã no último sábado. A Companhia Nacional de Abastecimento entregou 4.000 cestas básicas a famílias atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul. A quantidade equivalente a 68 toneladas de alimentos. As primeiras unidades foram enviadas ao Centro Humanitário do bairro Caju, na cidade gaúcha de Nova Santa Rita. Mais de 7.300 pessoas estão fora de casa no estado por causa das fortes chuvas. Ao todo, 132 municípios são afetados. 4 pessoas morreram e uma está desaparecida. A Polícia Civil de Santa Catarina trabalha com a hipótese de que um maçarico reserva tenha provocado um incêndio que causou a queda de um balão em Praia Grande. A alegação foi feita pelo piloto em depoimento aos investigadores. O acidente deixou 8 pessoas mortas, outras 13 sobreviveram. A companhia americana Tesla começou a testar um modelo de táxi robô na cidade de Austin, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que carros da empresa, sem motoristas humanos, transportaram passageiros pagantes. O CEO da Tesla, Elon Musk, considera a iniciativa crucial para o futuro financeiro da montadora. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. Oferecimento HCR Construtora. CBN Paraná. O estado se reconhece aqui. De segunda a sexta, às 10h35 da manhã, a integração da rádio que toca notícia, levando até você os fatos que são destaques no Paraná. Gestão de dados eficiente é sinônimo de decisões claras e ágeis. A Rocket ajuda a sua empresa a estruturar dados, visualizar informações estratégicas e automatizar processos com apoio da inteligência artificial. Transforme dados em insights e ganhe eficiência, escala e inteligência. A Rocket é representante oficial da Microsoft e especialista em gestão de dados e IA. Descubra como podemos reduzir custos e aumentar os resultados do seu negócio. Acesse roqt.com.br. Rocket Dados e